campanha 16 Dias de Ativismo é um empreendimento de defesa dos direitos das mulheres e combate à violência de gênero. Atualmente, os assassinatos de mulheres com requintes de crueldade estão assustando a população pelo número crescente de vítimas. No Maranhão, somente este mês de novembro, pelo menos 10 mulheres foram mortas nestas condições. No quadro Direito do Cidadão de hoje, a gente conversa com a delegada especial da mulher, Kazumi Tanaka. Bom dia, obrigada pela tua presença mais uma vez, Kazumi. Esses casos têm chegado com mais frequência de divulgação. Esses requintes de crueldade também existem nos casos que chegam até a delegacia da mulher? Normalmente esses crimes que são praticados de feminicídio, em que a gente verifica que realmente quem praticou aquele crime é alguém que já dividiu a vida com aquela mulher, ou com quem ainda mantém algum tipo de relacionamento, especialmente amoroso ou familiar. Então nós observamos que eles não querem apenas tirar a vida da mulher, eles querem realmente fazer com que ela sofra e que sinta a dor que ele sentiu por um rompimento de uma relação, por exemplo. Né? Então a gente observa muito essa situação de não apenas retirar a vida, mas também de tentar atormentar e fazer com que ela passe por uma sessão de tortura, mas nessas situações em que se verifica que a motivação dele foi essa, né? Foi o inconformismo com o relacionamento, foi aquela situação de se achar como proprietário e dono da vida daquela mulher e da vontade dela. Então quando ela se rebela àquilo, essas situações como essas podem vir a acontecer. Daí o trabalho de prevenção ser importantíssimo para evitar que se chegue ao feminicídio. Agora, delegada, qual é o tipo de acompanhamento quando ocorre a primeira agressão? A mulher ela tem que normalmente perceber que há os primeiros sinais de violência, e não apenas a violência física, mas também a violência psicológica, como ofensas, xingamentos, humilhações, ameaças de agressão a ela e a terceiros. Ela tem que procurar ajuda e tem que colocar um freio definitivamente naquela situação. Se ela não colocar um freio logo no início, aquela situação tende a aumentar, tende a ficar como rotina na vida daquela mulher e pode chegar a um ponto de fato acontecer um feminicídio. Então é importante que ela denuncie. A partir da denúncia ela pode pedir uma medida de proteção, que é a medida protetiva de urgência, que é determinada pela justiça, e aquele agressor, aquele homem que praticou violência contra ela, pode receber restrições da justiça para que ele não se aproxime, não mantenha contato, ou até mesmo se solicite a prisão preventiva, se represente pela prisão preventiva daquele agressor que praticou ou pratica algum tipo de violência contra aquela mulher. Agora, como você analisa o aumento do número de casos em um momento em que é tão discutida o combate à violência contra a mulher? Na verdade, aumentou realmente o número de casos ou eles estão vindo à tona? Quanto maior a divulgação, quanto maior o empoderamento das mulheres, para que elas denunciem, para que elas procurem ajuda, mais essas situações que estão acobertadas, que não estão sendo reveladas, se revelam. Então, aquela mulher que sofria calada, porque não tinha apoio, porque não tinha informação, com essa grande campanha, com essa grande mobilização de todos aderindo a essa situação de viver num mundo de mais igualdade, elas passam a criar coragem e a pedir de fato ajuda. E não apenas a polícia, mas também outros organismos também que entram nesse enfrentamento. Né? Porque se sabe que, embora a população tenha como primeira concepção de justiça a polícia, ela nos procura normalmente, mas também procura os outros parceiros, como centro de referência, hospitais, promotorias, defensorias públicas, centro de referência e tantos outros também que são nossos parceiros e que trabalham nesse tipo de enfrentamento. Então, é importante que realmente haja grande divulgação para que ela chegue mesmo a procurar ajuda, denuncie e não chegue a casos fatais como os que vêm acontecendo, infelizmente, atualmente. Agora, delegada, qual é o perfil do agressor de mulher? Eu sempre também marco que não há um perfil específico, né? É o professor, é o advogado, é o faxineiro, é o policial, então não há um perfil específico. É aquele homem que mantém normalmente um relacionamento doméstico e familiar com aquela mulher ou com quem já manteve, né? E que, por uma cultura machista de dominação, se entendendo como proprietário da vida daquela mulher e da vontade dela, ele se permite sim a praticar agressões, a praticar violências de qualquer cunho. É uma questão cultural? É uma questão cultural acima de tudo. Então, por isso que se tem que compreender que não é apenas a Lei Maria da Penha que vai transformar essa realidade. Se fosse assim, nós já teríamos transformado essa realidade. Mas a gente tem que transformar uma cultura em que homens e mulheres pensam que as relações, principalmente amorosas, elas devem ser relações não de liberdade, mas relações de poder. Então, isso tem que mudar. E para mudar, é preciso que haja uma política forte, uma política de Estado, uma política de governo, para que haja esse enfrentamento. Daí, atualmente, se fala em política pública nacional de enfrentamento à violência contra a mulher, política estadual, política municipal e tantas outras, para que a gente consiga
todos os parceiros, fortalecer ou então novos parceiros serem criados para que a gente consiga chegar a níveis suportáveis de violência, não suportáveis, controláveis de violência. Ok, muito obrigada, Kazumi Tanaka, delegada da Delegacia Especial de Mulher. Muito obrigada pela participação.